E aí, galera, sensacional? Tudo jóia? Estou aqui na aula de hoje, especial para falar para vocês sobre redação para concursos públicos. É um bônus para você que faz o nosso curso aqui, o Português Sensacional. E eu queria falar um pouco com vocês sobre o seguinte: cada banca tem uma forma de analisar a redação, mas é muito importante você lembrar que existe um padrão comum para essas bancas. Primeiro deles, sempre se cobra o chamado texto dissertativo argumentativo em concursos. Dissertativo argumentativo. Isso aqui é um tipo de texto que pode ter bifurcações. Então, há concursos que cobram um texto dissertativo argumentativo em formato de artigo de opinião, que é um formato diferente. Apenas alguns cobram o dissertativo argumentativo puro, mas seja qual for, seja dissertativo argumentativo, seja artigo de opinião, eles terão basicamente a mesma coisa. Em concurso público, é normal que seja obrigatória a colocação do título. Então, pense em um título sensacional. E como é que eu faço para colocar um título sensacional? Tenta tirar o título das últimas palavras que você utilizou no seu texto. Então, escreve o texto inteiro. Suponha aí, vai fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal. E o tema é respeito ao trânsito, mobilidade urbana, algo do gênero. E aí você escreve lá na última frase, uma frase otimista, que é importante escrever essa frase otimista, e diz o seguinte: com essas medidas será construída uma mobilidade humana. E aí o seu título pode ser Mobilidade Humana, fazendo uma brincadeira com mobilidade urbana, privilegiando assim o respeito ao pedestre, ok? Que é a parte mais frágil do trânsito. Bom, ficado claro isso para você, eu vou aproveitar aqui para falar uma frase bem legal, para caso você vá escrever uma redação exatamente sobre essa mobilidade urbana, que é uma frase de Henrique Peñalosa. E ele diz o seguinte: uma cidade com mobilidade é aquela na qual os ricos andam de transporte público e não a que os pobres andam de carro. Ok? Essa frase ela reflete um pouco sobre como a mobilidade urbana em países desenvolvidos ocorre. Ficado claro isso e debatendo um pouquinho, o que é que diferenciaria um texto dissertativo argumentativo do artigo de opinião? É que aqui eu tenho que escrever um texto impessoal. Impessoal significa dizer, escrever um texto na terceira pessoa. Enquanto que o artigo de opinião é um texto escrito em primeira pessoa. Em outras palavras, é um texto pessoal. É um texto pessoal, no qual você dá claramente a sua opinião. Contudo, além de colocar o seu título, que, embora seja a primeira coisa que apareça, deve ser a última coisa que você vai fazer, porque você vai pegar aqui, ó, lembra que eu falei? Você vai dividir o seu texto obrigatoriamente sempre em 3 partes. E isso conta muito na hora de analisar a redação, seja pela Fundação Carlos Chagas, seja pelo antigo CESP, hoje SEBRASP, seja pela Fundação Getúlio Vargas. Todas essas bancas de concurso cobram muito a estrutura, perguntando se você está dividindo bem em introdução, em desenvolvimento e em conclusão. A sua introdução, ela deve ter 3 frases. A primeira frase é uma contextualização. A segunda frase
é onde você coloca uma tese, a sua opinião. E a terceira frase é um gancho que puxará para as outras partes do texto. Quando você for fazer o desenvolvimento, lembre-se de dividir aqui em 2 parágrafos do desenvolvimento. O primeiro parágrafo deve conter sempre um elemento de coesão textual, com efeito, em primeiro lugar, a priori, um aspecto relevante, assim como o outro parágrafo do desenvolvimento. Em segundo lugar, por outro lado, além disso, outro sim. São os elementos de coesão que deve começar cada um dos parágrafos. E na conclusão, também começar com um elemento de coesão. Portanto, dessa forma, destarte, isso ajuda muito na análise da coesão textual. Porque no concurso será cobrado, em primeiro lugar, estrutura. Se você obedece uma boa estrutura, introdução, desenvolvimento, conclusão. Em segundo lugar, coesão textual. Se você une bem as partes do texto, sejam as frases, e aí nós temos uma coesão intraparágrafos ou a coesão entre os parágrafos, chamada de coesão interparágrafos. Então lembra, estrutura, coesão. Gramática, esteja atento para a sua gramática. Se você tem dúvida na redação em algum aspecto, substitua por outro. Estude gramática. Isso aí eu sei que não é um problema para você, afinal de contas você faz aqui o curso Português Sensacional. Além da gramática, também é muito cobrado aqui a clareza de raciocínio. E por último, o conhecimento. Normalmente, em concurso, por um exemplo, ele cobra o conhecimento de uma determinada lei. Então, ele vai querer que você tenha a capacidade de aplicar determinada legislação dentro da própria redação. E aí você pode utilizar a Constituição Federal de 1988, os artigos diversos, você deve estar estudando aí essa legislação, então vai ser muito bem-vinda essa colocação aqui, ok? Diante disso, que fique claro para você, a redação para concursos públicos não é um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, você não terá nenhuma dificuldade em escrever esta redação. Lembre-se de que, obrigatoriamente, o desenvolvimento, assim como a introdução, também tem 3 partes. Tópico frasal, a explicação do tópico frasal e o fechamento do tópico frasal. É neste parágrafo do desenvolvimento que você coloca o seu repertório sociocultural das leis que eu venho falando aqui para você. E na conclusão, obrigatoriamente, você deve amarrar, fechar aquele parágrafo. Nunca em um concurso ele deixará em aberto o questionamento que ele faz para você. Ele quer que você responda, que você solucione, que você apresente de forma crítica uma possível solução para aquele problema que ele colocou. Espero que você tenha gostado desse vídeo bônus sobre redação. Até o próximo encontro.